Gente, estou aqui no estúdio, né, com a professora e escritora Gessiane Nazário. Ela está lançando pela Sofia Editora o livro Revolta do Cachimbo, a luta pela terra no quilombo da Caveira. Né? É o 7º lançamento da Sofia Editora, do meu amigo Rodrigo Cabral, que nos acompanha aqui no estúdio. Né? E o Rodrigo tem feito, eu não me canso de elogiar, um trabalho fantástico, né, no mercado editorial. Tem oferecido oportunidade para escritores, autores de Cabo Frio, da região, de trazerem suas obras, olha, gente, com uma qualidade impressionante. Né? É impressionante a qualidade da impressão, a qualidade do acabamento, a qualidade do material. Né? Claro que as obras em si já são uma grande atração. Né? O trabalho dos nossos escritores, historiadores, pesquisadores, é um trabalho fantástico. Mas isso tudo se soma a um trabalho gigantesco, né, feito pela equipe da Sofia Editora, pelo Rodrigo Cabral e pela sua equipe, porque cada livro que eu recebo da Sofia, ele é um bálsamo, não só no conteúdo, mas também na forma, né, porque é uma apresentação de primeiríssima qualidade, Isso tem que ser ressaltado e tem que ser motivo de orgulho para todos nós, porque é uma empresa de Cabo Frio, que faz um trabalho de ponta, de primeiríssima qualidade, nível internacional. Parabéns, Rodrigo, parabéns a toda a equipe. Gessiane, alegria te receber, seja muito bem-vinda. Estou feliz em ter você aqui, bom dia. Felicidade é minha, muito prazer estar por esse espaço que vocês abrem aqui para a gente falar, né, dessas histórias silenciadas aí na historiografia oficial. E esse teu livro, ele remete à história Sim. da nossa região. Exatamente, né? Sim. É um foco ali nos quilombolas da Caveira, mas que é um episódio importante porque é dali que nasce o movimento dessa organização deles ali, em torno da luta pela terra, que nasce o movimento quilombola, né, que a gente pode dizer que foi gestado o movimento quilombola aqui na região dos lagos. Uhum. Isso tem uma importância histórica para o Brasil inteiro, né? Exatamente, porque do que a gente não conhece a nossa própria história, né? Esses fatos foram intencionalmente silenciados e apagados, né? Para dar visibilidade e fortalecer essa retórica, né, que envolve a especulação imobiliária, né, em torno aqui do que foi, né, para transformar a região dos lagos, a cidade de Cabo Frio, né, Búzios, São Pedro da Aldeia, em atrações turísticas e que custou a vida e dignidade dos quilombolas, que são descendentes de escravizados da antiga fazenda Campos Novos. E esse teu lançamento, esse teu livro, parte de uma tese sua de doutorado? Isso, essa foi minha pesquisa de tese de doutorado em educação, da UFRJ. E eu fui para Caveira para pesquisar, né, para conhecer o trabalho da escola quilombola que leva o nome de Dona Rosa, que foi uma das grandes lideranças, que o livro fala bastante dela, do protagonismo dela ali na luta pela terra, a importância dela enquanto, né, uma liderança feminina. E ali, na escola, no momento da pesquisa, ainda não tinha muitas informações sobre a Dona Rosa, sobre as pessoas, né, envolvidas ali, do local, e como que a própria luta, ela oportunizou a construção, né, daquele prédio ali, da escola ali em torno, né, toda a negociação do movimento quilombola para que tivesse legislações para que o movimento quilombola local pudesse reivindicar a construção desse prédio. Então, aqui, no caso, estou me referindo às leis 10.639 e à Resolução 8, que são as diretrizes curriculares da educação escolar quilombola, ainda muito pouco conhecida, apesar de já ter 10 anos de sancionadas. Mas isso acontece, sim, justamente porque o racismo estrutural que existe na nossa sociedade, que as pessoas insistem em negá-lo, mas ele está aí. Tanto que vocês que são daqui, vocês não conhecem esses fatos que aconteceram, cruciais, né, para a vida, para garantir direitos a essa população tão esquecida. Quer dizer, você fez um mergulho nisso, Foi. Né? Para trazer esse resultado da tua tese, do livro que você está lançando para a gente. Você mergulhou de forma profunda nesse tema. Foi bem profunda, né? Que aí as informações estavam muito dispersas, né? Aí eu entrevistei os mais velhos, descendentes, sobrinhos, filhos, das pessoas que estavam, né, nesse episódio de Revolta do Cachimbo, porque na década de 50, quando se
mudou ali a administração da Fazenda Campos Novos, muda de dono aí, assume a administração um italiano, conhecido como Marquês, o nome dele era Antônio Paterno Castello, e ele começa a endurecer as regras de convívio, as relações de trabalho ali, entre os trabalhadores rurais ali, e ele começa a impor várias proibições, e uma delas foi proibir o cachimbo, coisa que antigamente era um costume, né, tradicional ali desses mais velhos fumarem o cachimbo. Nintendo, né, já tinham certas noções, né, com relação a direitos, né, mas é importante que ali, naquele momento, década de 50, ainda imperava um regime que vinha desde o pós-abolição, que era um acordo que tinham feito com os fazendeiros desde o pós-abolição, que eles pagariam renda, né, pagar para morar com um trabalho sem receber nada em troca. Os fazendeiros, né, eles trabalhavam para os fazendeiros, produziam para os fazendeiros sem receber... Pelo direito de ocupar a terra, só por isso. Só por isso, né, para eles, e isso era visto como um favor pelos fazendeiros, e na década de 50, essa proibição de fumar o cachimbo, né, junto com outras imposições, né, foi o estopim para eles deflagrarem essa revolta aí, que está até hoje na luta por direitos pela titulação. Lembrando aqui que a luta dos quilombolas aqui na região dos lagos é para que haja essa reparação histórica a esse tempo da escravidão. Sabe, todo mundo fala, acha bonito, uma luta, mas de fato a gente precisa somar com as comunidades quilombolas, porque só vai ter reparação de fato quando essas pessoas tiverem ali o seu título, a terra ali, porque a ligação deles com a terra é histórica, é visceral para a reprodução deles, para eles continuarem existindo enquanto um grupo étnico ali. Então, a gente precisa apoiar essa luta histórica por titulação, né? Essas pessoas que vêm desde ali do pós-abolição, antes e pós-abolição, lutando para ter um direito de viver na terra e não tem. Isso só mostra assim, a face do racismo na nossa sociedade, que não reconhece. A gente está falando dos anos 50. Isso. Né? Quer dizer, são 70 e tantos anos. E ainda não... De uma luta que continua, então, que você retrata aqui. Exatamente. Como é que é o contexto desse teu trabalho? Você vem retratando isso historicamente, foca lá nos anos 50 ou traz essa dimensão de luta até os dias de hoje, Jessiane? Como é que você faz aqui? Eu não mergulho muito no pós-abolição, mas eu parto dele para poder entender esses conflitos ali que perdura todas essas décadas. Começa em 50, 60 ali, e tem todo... Então, são várias dinâmicas históricas ali que vão acontecer. E tem também a Constituição de 88, que vai ali, através do dispositivo 68 da Constituição, que vai reconhecer os direitos, né, dessas pessoas ex-escravizadas, né, enquanto quilombolas, né, ou seja, que resistiram, estavam ali ancestralmente resistindo, vivendo naquele território para garantir a sua subsistência. Então, eu foco nesses conflitos que vão para que o leitor possa entender os direitos da população quilombola, porque muitos são contra, acham que os quilombolas são espertos, mas isso aí só fortalece os empresários, né, que não têm interesse algum de ver essas pessoas ali tendo o seu direito reconhecido com a titulação. E eu tive lá durante o início da pandemia, né, eu fiz uma visita a um ou dois dos quilombos, naquela área rural aqui de São Pedro, da nossa cidade, né, e é uma população que merece esse respeito, sim, né, que faz um trabalho de valorização dessa cultura que é impressionante. O sentimento, quando você falou disso, eu logo fiz referência a esse sentimento da ligação, né, essa coisa intrínseca com o território, é impressionante, né? O amor, o carinho, o respeito que o quilombola tem pela sua terra, pelo seu pedaço de chão, né? Exatamente, porque ali eu queria falar do seu Afonso, que você falando isso me veio ele na mente. Eu falo do senhor Afonso aí, que foi uma das pessoas que estavam presentes nesse episódio, né, quando eles se rebelam. Não vou contar como foi para vocês lerem o livro, que é muito interessante. Essa história, quando eu ouvi deles, me tocou profundamente. Gente, como que a gente não sabe? Como se as crianças têm o direito de saber o que aconteceu com os avós deles. As crianças têm o direito de saber a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é que a população negra vem tendo seus direitos negados historicamente. Então,
O seu Afonso, eu acho assim, como vários outros mais velhos, né? Mas o seu Afonso, ele é mais tímido deles, sabe, para falar. Ele estava presente lá, né, nesse episódio, quando eles se rebelaram. Ele e o irmão dele estavam pagando o dia do pai dele. Olha só o nível de exploração na década de 50 ali daqueles mais velhos. 2 menores pagando pelo dia de serviço do pai. Imagina. Que estava doente, não podia, sabe? Então, assim, são coisas assim que interessa mesmo aos donos do poder deixar escondido debaixo do pano, porque remete, né? Porque você mexe aí com o senso de justiça essas pessoas. E o seu Afonso, assim, o que ele gostaria que ficasse, né, lembrado na memória das pessoas é que foi a união deles, né? Eles se mantiveram unidos ali para resistir. E não foi fácil. Aí, descrito assim, você até chora, né, com as coisas que eles contam, que eles foram submetidos, né, foram obrigados, né, a vivenciarem, mas resistiram e, em nome deles, a luta continua. Então, esse livro é dedicado a todos esses mais velhos também, aos meus avós também, que também foram expropriados aqui na região da Rasa também. Eu sou quilombola, me reconheço também a partir dessa história de luta das minhas avós, dos meus avós. E o que a gente quer hoje, eu enquanto professora, né, é trazer essas histórias e partir delas para que as crianças entendam o presente e tenham a projeção de um futuro melhor para elas. Tá boa. Confesso que estou muito curioso para ler, vou mergulhar na leitura aqui do livro da Gessiane, Revolta do Cachimbo, a luta pela terra do Quilombo da Caveira. Como é que quem quer mergulhar nessa história com você pode adquirir esse livro, Gessiane? Como é que faz? O livro está à venda no site da editora Sofia. Vocês digitem SOPHIA, Sofia, e Revolta do Cachimbo, Gessiane Nazário, e vocês podem adquirir e apoiar aí a luta dos quilombolas por essa reparação histórica. Que bom. E lá no site da Sofia Editora tem todos os lançamentos, né, como o Rodrigo me informou, são 7 esse ano. Quantos ao todo, Rodrigo, durante essa caminhada? Tem 30, né? Veja que trabalho maravilhoso, né? Então, visita lá, sofiaeditora.com.br, SOPHIA, né? sofiaeditora.com.br, você vai encontrar o Revolta do Cachimbo, da escritora e professora Gessiane Nazário, e todos os outros lançamentos, né, da Sofia Editora. Obrigado ao Rodrigo e à Gessiane pela obra, vou ler com todo carinho, quero mergulhar nessa história também. E parabéns pelo trabalho de mergulho, de valorização e de resgate. Obrigada. Dá tempo de eu ler uma poesia? Dá, claro. Então, aqui por favor. Eu fiz questão de colocar aqui uma poesia, são 2 poesias. Uma da Dona Rosa, muito conhecida aqui na região, e a outra do Wilson, que são... Mas eu vou ler a da Dona Rosa, né? Que eles resumem aqui a história ali de decadência da fazenda e de luta, né? São para vocês verem aqui os gigantes que nós temos, as pessoas incríveis que nós temos e não são, e por causa do racismo elas não têm a visibilidade que elas merecem. Poesia de Dona Rosa. Eu vou pedir a vocês me permitirem um pouco da sua atenção, que eu vou contar uma história que se deu lá no sertão, em Cabo Frio e São Pedro, onde vivem os lavradores. Por causa de tanta injustiça, nós nos tornamos lutador. Foi na década de 50, nós começamos a lutar contra um grupo de grileiro que veio para nos expulsar. Conhecido como Marquês, um tal de Antônio Paterno quis transformar nossa vida quase num verdadeiro inferno. Chamou o velho Severino e o senhor Marcelo Gaspar, quando foram pagar renda para um tal papel assinar. Os velhos não aceitaram a ordem que estava lá. Vocês só vão tomar água se meu jagunço mandar. Tira o cachimbo da boca. Você não pode fumar. Se não obedecer às ordens, já pode se retirar. Tinha 2 meninos menores, que iam os 2 meninos para pagar 2 dias de cada um, para fazer um dia de um adulto. Os 2 meninos menores responderam sem demora. Ou os velhos ficam aqui, ou todos nós vamos embora. Pediram para Santo Inácio que nos cubra com seu manto, pois José Joaquim Silveira e o menor Afonso dos Santos saímos dali para casa, pensando na união. Chamamos os trabalhadores e fizemos uma reunião. Uma palavra de ordem. Nunca mais pagaremos renda. Morre a palavra patrão. Todos juntos lutaremos por um pedaço de chão. Dona Rosa. Bonito, bonito.
E é um resumo, né? De tudo que a gente conversou aqui, a gente viajou nesse resumo. Gessiane, parabéns. Obrigada. Deus te ilumine, te abençoe, que essa obra possa chegar a muita gente, para que a gente conheça, né, a história da nossa Brasil, região e do nosso país. É importante. Tudo de Muito bom, professora? Obrigada. Obrigado, Muito viu? Obrigada pelo espaço, tá bom? É sempre seu, fica à disposição. Rodrigo, obrigado, irmão. Gessiane Nazário, professora, escritora, trazendo aqui pra gente essa história bonita, né, tocante, que vale a pena a gente conhecer, do Revolta do Cachimbo, a luta pela terra no Quilombo da Caveira. Aqui, na nossa terra, vale a pena a gente conhecer. Parabéns. Gente, completamos a edição de hoje do programa. Boa sorte para a Seleção Brasileira daqui a pouquinho. Sidão Marinho já está no ar, ao lado do Marcelo, do Guilherme, do Thiago Suma, de toda a galera da Litoral News que brilha na cobertura da Copa do Mundo. A gente está junto e segue com você ao vivo aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Boa sorte, Brasil. Fiquem todos com Deus. Até já, pessoal.